Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui fala Clodoaldo Feitosa. Eu sou um pesquisador independente da espiritualidade e neste canal eu tenho como objetivo principal ajudar você que deseja se desenvolver espiritualmente e também se desenvolver como ser humano a encontrar, né, os melhores caminhos nesse sentido, no meu entendimento, tá certo? E também para que nós possamos desenvolver uma espiritualidade centrada em nós mesmos e sem as regras, sem as amarras e sem os preconceitos que, infelizmente, permeiam as organizações religiosas que estão à nossa volta, tá certo? Ou seja, o intuito do canal é realmente ajudar você, caso você queira, né, desenvolver uma espiritualidade própria, com suas próprias crenças, com a sua própria forma de pensar e sendo você mesmo o centro da sua espiritualidade, tá certo? É este o caminho que eu sigo atualmente, né? Atualmente eu não sou filiado a nenhuma organização religiosa, também não represento nenhuma delas. A minha espiritualidade é própria, construída com base no que eu estudo, com aprendizado com diversos mestres, diversas doutrinas e também diversos livros, pessoas, né? Então eu tento melhorar a mim mesmo, tanto pessoalmente como espiritualmente, e o objetivo do canal é ajudar você nesse sentido também, caso você queira, tá certo? E hoje eu vou responder a mais uma pergunta encaminhada por um dos espectadores desse canal, que diz o seguinte: Olá, Clodoaldo, eu sou testemunha de Jeová ativa e por isso ainda não pude revelar o meu nome nem nenhuma informação para você, para evitar as perseguições. Já conheço a verdade sobre a verdade, mas não posso sair da organização, pelo menos por enquanto, porque não estou preparado para enfrentar as consequências disso, uma vez que tenho familiares e amigos que eu gosto muito lá e também tenho uma namorada com a qual desejo me casar e gosto muito dela. E também ela não sabe sobre a minha atividade apóstata, nem muito menos que eu assisto aos seus vídeos. Por assim dizer, eu diria que neste momento eu vivo uma vida dupla. Eu assisto o seu canal há algum tempo e isso tem me ajudado a permanecer na organização sem me afetar muito com as coisas que eles fazem lá e também que ensinam as suas tentativas de nos manipular, sem sofrer tanto e também ir preparando aos poucos a minha saída para o momento certo, como você já bem explicou em outros vídeos. Entretanto, eu te confesso que ainda tenho muita dificuldade em acreditar em outras coisas espirituais que não sejam provenientes da Bíblia. Para mim, é muito difícil acreditar em outra coisa. Você já falou muito em construir uma espiritualidade independente, centrada em nós mesmos, mas eu acho que não sou capaz de fazer isso. Acho que preciso muito de ajuda e preciso de uma fonte confiável, de onde eu possa tirar as minhas crenças. Gostaria que você falasse um pouco sobre suas fontes espirituais e sobre como você consegue construir a sua espiritualidade. E como elas lhe ajudam, ou seja, quais são os seus verdadeiros alicerces. Muito obrigado. Bom, esse foi o e-mail, né, enviado por esse irmão, espectador nosso aqui do canal, e é o seguinte: essa dificuldade que você tem, meu amigo, é o seguinte, meu irmão, é uma dificuldade comum a todas as pessoas que são testemunhas de Jeová ou que são de outras denominações religiosas que agem de forma semelhante das testemunhas de Jeová, ou seja, que promovem aquela maneira de pensar na qual eles acreditam que são os únicos que têm a verdade, tá certo? E aí você começa então a querer acreditar, ou seja, a só aceitar aquilo que vem dessas pessoas, ou seja, desses líderes espirituais. No caso das Testemunhas de Jeová, nós nos referimos ao corpo governante. Então, você tem essa tendência, porque você passou anos e anos ouvindo que a religião que você faz parte atualmente é a única religião verdadeira, a única aprovada por Deus e, portanto, você vai ter realmente dificuldades. Eu também tive
quando eu decidi sair da organização das Testemunhas de Jeová, eu também tive muitas dificuldades para encontrar outras coisas em que acreditar, né? Para desenvolver a minha espiritualidade fora da organização. Então, eu entendo perfeitamente a sua dificuldade e vou tentar falar aqui o que eu acredito, né? O que eu acho do assunto, desde já, né? Para todos os que me assistem. Quero deixar bem claro que essa é a minha visão, a minha opinião sobre esses fatos, né, sobre essas questões religiosas. Você não é obrigado a seguir ou a agir da maneira que eu ajo. Aqui eu falo apenas a título de sugestão, porque funcionou para mim. Então, funcionou para mim e pode funcionar para alguns de vocês. Talvez não para todos, né? Mas para quem quer que funcione, eu vou ficar feliz por ter ajudado, tá certo? Então, isso acontece também, basicamente, essa questão de você não conseguir acreditar em outra coisa que não seja a Bíblia, né? Eu só acredito se for proveniente da Bíblia. Isso acontece porque desde criança, né, pelo menos as pessoas da minha idade, ou mais velhas que eu, que assistem esse canal sabem disso, né? Desde criança nós somos apresentados à espiritualidade por alguém que pode ser os nossos pais, os nossos avós. No meu caso foi minha avó, né, que me apresentou a espiritualidade primeiramente, e depois, ou então por cuidadores, gente, né, que a gente escuta e a gente tem muito respeito por essas pessoas. A gente olha para elas, gosta delas, elas nos ajudam muito. Quando crianças, nós temos amor por essas pessoas e por essa razão a gente escuta essas pessoas e aceita o que elas falam. E normalmente elas falam isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, não há como contestar, né? Se foi Deus que falou, então tem que ser daquele jeito. E aí a gente cresce, né, com essa afirmação. Não somente pessoas da nossa família, pessoas próximas a nós falam isso, mas também os líderes religiosos, espirituais, com os quais nós temos contato ao longo da nossa vida. Então você, muitas vezes, né, em várias ocasiões, você vai ouvir, provavelmente ouviu muitas vezes, né, um padre católico romano falar isso, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Um pastor evangélico, né, se você é do meio evangélico que me assiste nesse momento, a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está escrito lá veio de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, não pode ser contestado, né? Você pode ter ouvido isso também de um elder mormon, caso você faça parte da igreja mormon. Você pode ter ouvido isso de um ancião testemunha de Jeová e de diversos outros mestres espirituais, por assim, mestres espirituais não, eu diria pessoas que são líderes espirituais, porque uma coisa é ser mestre espiritual e outra coisa é líder espiritual, líder religioso. Um mestre espiritual é aquele que tem ensinamentos e que nos ajudam na nossa vida e na nossa espiritualidade. Exemplo, Jesus, Buda, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e outros, né, que eu não, né, Gandhi e vários outros, né, que passaram pela história da humanidade e trouxeram, né, vários filósofos da Grécia Antiga. E até essas pessoas trouxeram, de certa forma, espiritualidade para o ser humano, maneiras de pensar que nos ajudam. Então, esses são mestres espirituais. E líderes espirituais, aliás, líderes religiosos, são padres, pastores, anciãos, elders, gurus de qualquer natureza. Então, esses são líderes religiosos, né? Então, muitas vezes a gente cresce ouvindo esses líderes religiosos falando, repetindo diversas vezes, né, com muita veemência, a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode duvidar da Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é de Deus. E aí a gente, então, isso vai entrando no nosso subconsciente e aí a gente tende a nunca duvidar desse livro, né, a nunca achar que nesse livro pode haver coisas que não são de Deus, tá certo? E aí isso vai sendo arquivado, né, no nosso subconsciente e quando crescemos não conseguimos olhar para a Bíblia, né, não conseguimos olhar para este livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, e encarar ele como sendo um livro escrito por mãos humanas, escrito por homens iguais a nós, né, que tem erros, que tem acertos,
que tem insights, ou seja, bons pensamentos, mas também que tem insights do mal, por assim dizer, e tem maus pensamentos. E aí, isso foi sendo registrado com o tempo e está tudo aqui, né? Está tudo junto aqui. Não posso dizer a você que tudo que está aqui está certo, nem que tudo que está aqui está errado. É necessário uma análise, uma leitura cautelosa, uma leitura com calma, usando especialmente a nossa razão, a nossa capacidade de entendimento, hoje em dia a ciência e muitas outras coisas, né? Muitas outras filosofias e modos de entender que nós temos na atualidade, que nos ajudam a entender a Bíblia sem ter que aceitar que tudo que está escrito lá veio de Deus, né? Não é bem assim, né? Eu vou mostrar isso, eu vou provar isso para você aqui nesse vídeo, tá certo? Então, na Bíblia tem coisas muito proveitosas, muito legais, coisas que nos ajudam, que me ajudaram muito e que continuam me ajudando, e eu diria que é a maioria, né? Eu posso dizer a você isso, mas também tem coisas que não são sagradas, certo? Que são coisas imperfeitas, que são coisas escritas por homens e que são coisas até mesmo imprestáveis para os nossos dias atuais. Algumas coisas até, se a gente colocasse em prática hoje, que está escrito na Bíblia, poderia até ser considerado uma atitude criminosa, tá certo? Então, a gente precisa entender isso, né? Que é um livro como qualquer outro livro, que tem coisas boas e que tem coisas ruins, e que cabe a nós, como leitor, analisar, interpretar e, com base na nossa consciência, na nossa razão, no nosso entendimento do mundo, a gente tomar para nós aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não é bom, tá certo? Então, veja bem, no momento que nós passamos a encarar a Bíblia como sendo um livro humano, com erros e acertos como qualquer outro livro, começamos a entender que nela não está a plenitude de todo o nosso processo de evolução espiritual, tá certo? Nós vamos entender isso. Na Bíblia não tem tudo para a nossa evolução espiritual completa. Sempre vai faltar alguma coisa, né? É por essa razão que tantas pessoas entram e saem de religiões, porque não encontram na Bíblia resposta para todas as suas necessidades espirituais. Então, nós vamos passar a entender, quando entendemos que a Bíblia é um livro humano, assim como qualquer outro, que nós precisaremos de mais do que o que está escrito nela para podermos, então, transcender, espiritualmente falando. Que é preciso, então, abrirmos as nossas mentes, as nossas consciências ao entendimento, à sabedoria e passar a pesquisar também em outras fontes, a fim de encontrar as respostas para as dúvidas frequentes que a Bíblia não responde, tá certo? Então é isso que nós vamos passar a entender dessa maneira. Desde já, repito para vocês que me assistem, não quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa contrária à Bíblia, de jeito nenhum. Eu respeito a Bíblia, eu a aceito como um livro sagrado, como vindo da parte de Deus, mas eu também aceito outros livros, certo? Como sendo sagrados e também vindos da parte de Deus. Essa é a diferença que eu queria deixar bem claro para vocês desde o início, tá certo? Que eu acredito que Deus se comunica com a humanidade, sempre se comunicou. Ele não parou de se comunicar apenas quando parou a escrita da Bíblia, lá 2000 anos no passado. Não. Ele continuou se comunicando com a humanidade de uma maneira ou de outra, através de várias pessoas, ou até mesmo através de nós mesmos, quando nós temos sonhos, quando nós temos premonições, quando nós temos saídas do corpo, quando nós temos insights, né? Então, tudo isso é a comunicação de Deus, no meu entendimento, que Ele tem com todos nós, né? Então, passaremos a entender que é impossível que um escrito, no caso a Bíblia, que foi concluído há mais de 2000 anos, seja suficiente para erguer uma espiritualidade completa, tendo em vista as grandes transformações sociais que a humanidade passou nos últimos 2 milênios e especialmente nos últimos 2 séculos de existência. Entenderemos, por fim, que ela é um livro extraordinário, isso é inquestionável, e que merece todo o nosso respeito, que devemos ler e estudar a Bíblia com afinco, porque ela está cheia de princípios espirituais, coisas valiosas para os nossos dias.
mas também há nela coisas que nós devemos rechaçar, ou seja, devemos recusar, porque não são, com todas as nossas forças eu diria, porque não são ensinamentos corretos, não são, ou são coisas incompletas, ou são coisas desatualizadas, ou até mesmo coisas que, se praticadas atualmente, poderia ser encarada até como algo errado, criminoso, tá certo? Então não devemos encarar tudo que está escrito lá ao pé da letra, né, e fazer aquilo sem pensar, né? Vou dar alguns exemplos. Na Bíblia fala sobre casamentos com muitas mulheres, né? Hoje em dia isso é proibido, né? Um homem ou uma mulher não pode casar, pelo menos por enquanto, né? Casar com mais de uma pessoa, né? Ter casamentos múltiplos. Então lá fala que existe e era aceito, né? Fala sobre apedrejamento de pessoas que se fossem sabidamente adúlteras. Imagina o tanto de gente que morreria hoje apedrejado por causa do adultério, né? Seria terrível, seria uma coisa horrorosa, seria uma matança, né? O tanto de pessoas, tanto de traições que existe hoje em dia de adultério é absurdo. Imagina se você fosse colocar em prática, né, o que está escrito lá em Levítico 20:13, né, se eu não me engano, né, que diz que a pessoa que era pega em adultério teria que ser morta apedrejada, né? Então, claro que não se faz isso, né? É claro que é uma situação muito difícil, né? Eu espero que nenhum de vocês tenha passado por isso, né? Também não quero passar, mas quando há uma traição, né, do nosso cônjuge, da pessoa que a gente ama, devemos controlar as nossas emoções e devemos então seguir a nossa vida, encontrar outra pessoa, se for do seu caso, você querer isso, ou seguir uma vida de solitude, encontrar outros prazeres, se desenvolver, mas jamais querer matar a pessoa, né? Então isso nunca a gente deve fazer, tá certo? Então fala também sobre sacrificar animais, né? Hoje em dia pessoas dizem, eu não vou naquela religião porque sacrifica animais, né? Porque faz despachos, né? E sacrifica animais. Mas você sabia que a Bíblia fala que deveria sacrificar animais, né? Lá no altar do Deus, né? Do Deus dos Hebreus? Então tem isso também. Tudo isso são ensinamentos que estão na Bíblia, mas que não são mais praticáveis nos dias atuais. E o próprio Jesus veio e aboliu um monte dessas coisas, eu diria a maioria dessas coisas Jesus aboliu no tempo dele, né? Então, eu vou só dar alguns exemplos aqui que eu gostaria que você acompanhasse aqui comigo. Vamos ler aqui primeiro o livro de Levítico 20, Levítico capítulo 20. Por favor, abra aí a sua Bíblia se você tiver com ela, tá certo? Eu estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, que é a tradução mais utilizada pelos leitores, né, pelos subscritores desse canal, que são ex-testemunhos de Jeová. Então veja bem, mas você vai encontrar isso em qualquer outra tradução, tá certo? Levítico 20:10. Veja o que diz aqui, ó. Levítico 20:10. O homem que cometer adultério com a esposa de outro homem, sim, aquele que cometer adultério com a esposa de seu próximo, sem falta, deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. E pelo menos aqui ele é justo, né? Diz que os dois têm que morrer nesse sentido. Mas veja, né? Se hoje a gente fosse matar as pessoas por causa de adultério, né? Quantos não seriam mortos, né? Por causa de adultério? Então, claro que isso aqui não é mais praticável. Atualmente, na nossa sociedade atual, isso aqui está errado. Não é verdade? Você concorda comigo nesse sentido? Vamos adiantar um pouquinho no mesmo livro, no mesmo texto, ó, Levítico 20, agora o versículo 13. Olha o 13 o que diz, Levítico 20, 13. Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como tem relações com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Sem falta, devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre ele. Então, imagina se hoje, né, os homossexuais, aqui fala do sexo feminino, masculino, aliás, os homossexuais do sexo masculino, mas também nós sabemos que tem homossexuais do sexo feminino. Em princípio, aqui não poderia ter relações sexuais, né? Os homossexuais não poderiam ter. Aí você pode estar me perguntando agora, e você é a favor do homossexualismo, né? Olha, é o seguinte, eu já expliquei até em outros vídeos e eu já expliquei que para mim isso é espiritual, né? Como eu já expliquei. Tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar até o link aqui, que fala sobre isso, homossexualidade e espiritualidade, né? Então,
vou deixar o vídeo e você assiste para você tirar suas próprias conclusões, tá certo? Mas eu particularmente não tenho nenhum preconceito com homossexuais, tá certo? Eu acho que cada um tem o direito de usar o seu corpo da forma como lhe convier, da forma como lhe convir, acho que é assim. Desde que isso não cause mal para outras pessoas. Também recomendo que evite a promiscuidade, porque isso eu já expliquei também em outro vídeo, né, que a energia sexual ela pode ser muito benéfica para nós, mas também pode ser muito maléfica se for mal utilizada, né? Então não tenho preconceito com homossexuais, tenho amigos homossexuais e não acho que Deus os reprova, tá certo? Eu acho que esse texto aqui é um exemplo de um texto desatualizado, tá certo? Dizer que aqui é abominação, né? Então, assim, eu particularmente não levaria isso aqui como sendo algo vindo da parte de Deus, porque eu acho que a homossexualidade ela é espiritual e é de nascimento, tá certo? Mas, como já disse, é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, se você discorda de mim não tem problema, tá certo? Siga com a sua crença e eu vou seguir com a minha, tá certo? Muito bem, outro texto aqui que eu queria que você lesse comigo é 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos analisar esse texto aqui também, é um pouco mais adiante. Deixa eu achar aqui. 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, pronto, achei aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 e 3, diz assim, ó, assim diz Jeová dos exércitos, ajustarei contas com os amalequitas, pelo que te fizeram a Israel, quando se opuseram aos israelitas no caminho, quando saíam do Egito. Aí olha aqui o que diz, ó, agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo o que eles têm. Não os poupe, mate homens e mulheres e crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Certo? Então, veja só a ordem que foi dada aqui ao rei Saul, né, para destruir, né, os amalequitas. E aqui, segundo aqui, diz que foi Deus que disse isso, né, que era para destruir todo mundo, homem, mulher, criança, bebês. Né? Imagina isso sendo feito hoje em dia. Seria um genocídio, não é verdade? Então, isso aqui está certo agora? Deve ser praticado? Deve ser levado ao pé da letra? Obviamente que não é verdade? Então, com isso, acredito que você já se convenceu, né? Que nem tudo que está escrito aqui vem diretamente de Deus. Aí você diz, e veio de quem? Quem foi que deu essa ordem aqui? Certamente quem deu essa ordem foi o líder espiritual da época, o líder religioso da época, usando o nome de Deus para dar essa ordem aqui de destruição de outro povo, né? Deus é amor e Ele jamais faria uma coisa dessas, tá certo? Essa é a minha opinião e eu acredito nisso firmemente, tá certo? Vamos ver ainda 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, para não dizer que só texto do Antigo Testamento, né? É que tem coisas erradas, no Novo não tem. Vamos ver aqui, né? 1 de Pedro, veja aqui, ó. É um pouquinho mais difícil, aqui achei. 1 de Pedro, capítulo 2. Veja o que diz, ó. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. 1 de Pedro 2, 18. Diz assim, olha só, que os servos estejam sujeitos aos seus senhores com todo o temor que lhes é devido, não somente os bons e razoáveis, mas também os que são difíceis de agradar, tá certo? Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, aqui ele usa a palavra servo. Servo é a mesma coisa que escravo. Se você for levar para a época deles lá, não existia um empregado como é hoje, que é pago, que tem um salário, não. Era um escravo, era um servo. Ele está dizendo aqui, ó, que era para você tratar, né, os servos deveriam estar sujeitos, né, aos seus senhores, tanto aqueles que são fáceis de agradar, quanto aqueles que não são fáceis de agradar. Aí eu pergunto a você, você gosta de trabalhar para uma pessoa difícil de agradar? Você acha que isso é uma coisa que a gente deve fazer? Ou é melhor a gente procurar um outro emprego, né?
Procurar um outro local, procurar fazer alguma outra coisa da nossa vida que não seja servir a alguém que nos faz mal, que nos maltrata, que faz assédio moral na gente, não é verdade? Então, no meu entendimento, eu não acho que a gente deve ser bonzinho com quem, porque é chefe, você pode fazer tudo, pode falar mal, pode gritar com você e você tem que ser, tá certo, baixar a cabeça. Então, é mais um exemplo, né, de que nem tudo que está escrito aqui nesse livro é 100% vindo da parte de Deus. Mas eu não quero que você, nesse momento, entenda, você está massacrando a Bíblia, você está só mostrando coisas ruins. Eu nos outros vídeos que eu tenho aqui, a maior parte das coisas que eu mostro são coisas boas que a Bíblia tem. Eu só estou trazendo isso aqui à tona, né, para que você entenda definitivamente que a Bíblia não é um livro, assim, a Bíblia ela é um livro escrito por homens. Ela tem inspiração divina? Tem. Não estou discutindo isso, mas ela foi escrita por homens e, portanto, ela tem erros grotescos às vezes e tem os seus acertos também, né? Tem as coisas boas, aquilo que veio da parte de Deus. E é necessário que, ao lermos a Bíblia, a gente tenha esse entendimento de não levar tudo ao pé da letra, senão a gente vai começar a agir de forma errada, tá certo? Como fazem as Testemunhas de Jeová com aquela aplicação ao pé da letra, né, do negócio de não falar com a pessoa, aí pega milhões de pessoas no mundo, milhões, não sei se milhões, mas milhares de pessoas no mundo não se falam, né, por causa de uma má interpretação de um texto, e vários outros, né, não tomam sangue porque acham que é por causa de uma interpretação literal do texto. A gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente interpreta literal, a gente pode estar pegando uma palavra que foi escrita por um homem igual a nós, às vezes até mal intencionado, foi registrado aí, e aí você vai praticar na sua vida como sendo uma coisa certa, correta e vinda da parte de Deus. Então isso é preciso ter cautela, e é para isso que eu estou trazendo essa informação para você, tá certo? Muito bem. O plano espiritual que está a serviço de Deus sempre se comunicou com a humanidade das mais diferentes formas e em todas as culturas e povos. Por isso, existem muitos outros livros sagrados e ensinamentos que contêm palavras divinas e ensinamentos divinos aos quais nós podemos recorrer em busca de conhecimento. Então, não é somente a Bíblia. A Bíblia é apenas um deles, mas não é o único, tá certo? Especialmente a partir do século XIX, também conhecido como século das luzes, a humanidade deu um salto extraordinário no conhecimento em todas as ciências e também na espiritualidade. Surgiram diversas correntes espirituais novas, com novas ideias e que até hoje encontraram nas mais diversas religiões ao redor do mundo. Você pode encontrar essas novas correntes. Os Mormons, por exemplo, foram os pioneiros a entender que era necessário mais informações além da Bíblia para poder ter a plenitude do conhecimento espiritual. E foi nesse contexto, né, que surgiu o livro de Mormon, que foi escrito, né, pelo Joseph Smith Jr., lá em 1830, né, ele foi publicado, e tem um texto interessante, né, aqui também no livro de Mormon, né, que eu vou mostrar aqui para você, no livro de 2 Nef 29:6. Você que é mormon, que também acompanha o meu canal, que eu sei que tem alguns, eu vou ler esse texto aqui para você, ó. É 2 Nef, não sei dizer certo, acho que é segunda, deve ser segundo Nef, porque é um livro, né? Então, no 2 Nef, deixa eu achar aqui, que é um pouco difícil, o primeiro é mais aqui. É o 2 Nef 29, capítulo 29. 2 Nef 29. É um pouquinho diferente da Bíblia, por isso eu tenho alguma dificuldade, tá certo? Mas vocês me desculpem aí. 29, eu já estou no 31. Aqui. Versículo 6, certo? 2 Nef 29:6 diz assim, ó. Olha o que foi escrito aqui, ó. Tu, nécio, que dirás, uma Bíblia? Temos uma Bíblia e não necessitamos mais de Bíblia. Tereis obtido uma Bíblia se não fossem os judeus? E aí ele continua discorrendo aqui o assunto, mas o ponto é que ele diz aqui, ó, que muitos, ao ouvirem, né, os mormons falarem sobre o livro de Mormon, iriam dizer assim, nós já temos uma Bíblia, não precisamos mais de Bíblia.
Os mormons usam esse texto, né, para mostrar às pessoas que é uma tolice não aceitar o livro de Mórmon. Mas assim, tirando, assim, eu não quero aqui dizer nem que eles estão certos, nem que eles estão errados, tá certo? Eu estou apenas citando um texto aqui que mostra que eles tiveram esse entendimento de que é preciso algo mais, né? Que é preciso mais instrução espiritual além da Bíblia. Eles usam a Bíblia também, né, lá nos seus templos. Então, mas eles entenderam a necessidade de ter outros escritos também além da Bíblia, tá certo? Também surgiram, né, os escritos dos antigos adventistas, posteriormente os escritos da Ellen G. White, que são seguidos até hoje, né, pelos adventistas. Surgiu ainda em 1857 a doutrina espírita na Europa, né, com a publicação desse livro aqui, né, o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, e que trouxe ao mundo um grande conhecimento do mundo espiritual que até então não existia, tá certo? Vale a pena também ler esses livros para você ter esse entendimento. Depois ainda da doutrina espírita, teve ainda os escritos do Charles Taze Russell, que é o criador das Testemunhas de Jeová. Todos esses movimentos, né, que eu acabei de citar, eles tinham... Você tem que entender o contexto da época, né? Naquela época, as pessoas estavam com esse intuito de entender o lado espiritual, queriam espiritualidade, eles sentiam a necessidade de ter espiritualidade. E aí, o que aconteceu? No mundo inteiro, começou a pulular pessoas, né, falando sobre espiritualidade, inspiradas por espíritos superiores, né, que trouxeram à luz mais informações. Então, você vai encontrar informações úteis, preste bem atenção a essa frase que eu vou falar agora. Você vai encontrar informações úteis espiritualmente nesses outros escritos espirituais também, tá certo? Não só na Bíblia, você vai encontrar neles também. Recomendo que você os leia com a sua mente aberta, né, usando a sua razão, né, fazendo pesquisas, né, duvidando quando for necessário. É assim que a gente tem que estudar, né? É assim que a gente tem que trabalhar, tá certo? Então, o que aconteceu depois disso, né? Entrou o século XX, né? E aí as coisas começaram a mudar um pouco. No século XX, apesar dos avanços científicos e tecnológicos que a humanidade havia tido, o mundo espiritual das trevas, por assim dizer, aí você pode perguntar, os demônios? Não, os espíritos não evoluídos, tá certo? Se você preferir, os demônios, tá certo? Fica a seu critério essa parte aí. Eu digo espíritos não evoluídos. Então, esses espíritos não evoluídos das trevas também entraram em atuação e se comunicaram com a humanidade, trazendo dogmas e ensinamentos registrados em livros, né, em diversos livros, que se tornaram um gigantesco empecilho ao avanço espiritual da humanidade. Até mesmo dentro da ciência surgiu isso, né? Teses filosóficas e científicas que se tornaram, por assim dizer, as novas inquisidoras da espiritualidade e levando as pessoas a se tornarem materialistas ao extremo. Então, se o século XIX foi o século onde as pessoas buscavam muita espiritualidade, queriam mais informação espiritual, o século XX foi, por assim dizer, o contrário. Foi o século que teve 2 guerras mundiais, o ódio foi muito espalhado, né? O materialismo foi muito exacerbado, foi muito aumentado, o consumismo, né? Então, tudo isso veio no século XX. Mas, em paralelo a isso, né, durante o século XX, o mundo se envolveu, antes disso, né, o mundo se envolveu em esforços de guerra, né, para criar uma maneira, o próprio ser humano criar uma maneira de aniquilar a si próprio, né? Chegou a esse ponto, né? A falta de espiritualidade chegou a esse ponto. Até que em 1945, após 2 guerras atômicas, né, 2 bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, foi que o mundo percebeu que era necessário mudar, que era necessário uma mudança de ver o ser humano, né, melhor, o ser humano precisaria melhorar. E aí o que aconteceu? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a humanidade percebeu o quão próximo nós estivemos da autodestruição e aí passou então a empreender esforços para criar uma governança global e leis que evitariam que outras guerras acontecessem. Foi então que o plano espiritual, mais uma vez, começou a se manifestar de forma sutil para a humanidade
com, primeiramente, o aparecimento de OVNIs, né? Os OVNIs são aqueles que as pessoas não sabem, aqueles objetos que aparecem no céu e ninguém sabe o que é, e nem os governos explicam, né? Mas ali é uma pista, não, tem algo mais além do materialismo, né? Existe alguma coisa a mais, embora durante a maior parte do tempo os governos ficavam só dizendo que aquilo não existia, mas muito em breve vocês vão ver aí, vão ter notícia que a própria NASA vai divulgar informações sobre esses OVNIs, que eles não sabem o que é, né? Então, tá aí. Então, o que aconteceu? Vieram os fenômenos muito, assim, que chamaram muito a atenção, como o fenômeno da mediunidade do Chico Xavier aqui no Brasil, com as curas espirituais feitas pelo Zé Arigó, também aqui do Brasil e Minas Gerais, que simplesmente desafiaram a ciência, os cientistas céticos até hoje, né? Então, continuam sem saber o que era aquilo ali, né? Obviamente, coisa do plano espiritual. E foi nesse período que surgiu, então, cientistas, né, como o Dr. Ian Stevenson, que estudou exaustivamente a possibilidade da existência da reencarnação, da vida após a morte, e publicou livros com diversos relatórios sobre isso. Então você pode procurar aí na internet, casos de reencarnação, 20 casos de reencarnação, que é o livro do Dr. Ian Stevenson. E ainda mais com o passar do tempo, especialmente a partir da década de 80 do século XX, a espiritualidade começou novamente a se revelar entre os povos, com diversos mestres espirituais trazendo ensinamentos orientais para a sociedade ocidental. Por exemplo, isso foi aos poucos reavivando a fé de muitas pessoas, uma vez até que pensavam que o fim do mundo chegaria no ano 2000, né? Aí chegou o ano 2000, o fim do mundo não veio, né? E aí o que aconteceu? Agora estamos na era da internet, na era das redes sociais, dos canais de internet, avanços que foram permitidos pelo plano espiritual para que hoje nós possamos estudar a espiritualidade de forma livre com os mais diversos mestres espirituais em qualquer parte do mundo. Então agora nós não estamos mais restritos a um livro qualquer, nós agora podemos ter contato com pessoas, com mestres espirituais do mundo inteiro. Nunca antes na história da humanidade o conhecimento espiritual esteve tão compartilhado. Existem uma infinidade de canais e sites na internet que falam sobre o assunto. Basta que nós nos esforcemos nas nossas buscas e aí começaremos a achar coisas maravilhosas que estão sendo ensinadas gratuitamente por diversas pessoas, diversos mestres na internet. E eu vou deixar, né, os links aqui de alguns desses para você consultar, tá certo? Sendo assim, é possível, aliás, para qualquer pessoa, qualquer um de nós hoje em dia, construir uma espiritualidade forte, baseada fundamentalmente na sua razão, tá certo? Essa sim deve ser a base da sua espiritualidade. Também na ciência, né? Nada que contradiga a ciência a gente pode dizer que é espiritualidade, né? No meu entendimento, a ciência e a espiritualidade, elas têm que caminhar juntas e não separadas, tá certo? Então, se empreendermos essas buscas, começaremos então a achar coisas maravilhosas sendo ensinadas gratuitamente na internet. Assim sendo, todos nós podemos construir a nossa espiritualidade através da filosofia, do estudo da filosofia, do estudo dos mais diversos livros sagrados, dos canais de uma infinidade de mestres espirituais na internet, nos livros publicados sobre os mais diversos assuntos, inclusive os livros de autoajuda, que eu particularmente sou adepto deles, gosto muito, tem uma infinidade de livros de autoajuda que com certeza podem nos ajudar, tá certo? Publicados pelas mais diversas pessoas sobre os mais diversos assuntos humanos no mundo, né, no mundo todo e traduzidos na nossa língua. Aí agora sim, nesse momento, é o que se cumpre a palavra da Bíblia escrita por Paulo, né, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,16, né, que eu vou ler aqui com vocês, né? 1 Timóteo 3,16, veja o que diz aqui, ó. Deixa eu achar aqui, vocês já conhecem esse texto, é muito interessante, ele diz aqui, ó, 1 Timóteo 3, versículo 16, Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e para disciplinar em justiça. Veja que aqui diz assim, ó,
toda a Escritura, né? Toda, mas em outras traduções você não vai encontrar esse A aqui que foi inserido pela Watchtower. Você vai encontrar assim, ó, toda Escritura, certo? E não toda a Escritura, você vai encontrar toda a Escritura. Toda a Escritura significa todo escrito, ou seja, todo livro. Todo livro tem, né, todo livro escrito tem coisas boas e coisas ruins, né, como diz aí, né? Você pode encontrar informações boas, né, para o seu equilíbrio espiritual e para o seu melhoramento. Então, quando ela fala aqui que é toda Escritura, está dizendo, na realidade, todo livro sagrado, todo livro escrito por seres humanos, por escritores renomados, né, autoajuda, filosofia, ou seja, você tem que ser um leitor, você tem que ler. A leitura é fundamental, né? Ler para poder entender, ler, usar a razão, né, usar a ciência, né, para poder, então, encontrar aquilo que serve para você como ser humano, no seu desenvolvimento e como espírito, tá certo? O mais importante, no entanto, é entender que o principal pilar da nossa espiritualidade somos nós mesmos, certo? Está aqui, ó, dentro de nós, ou no nosso coração. Você deve estar no centro, ou seja, você é quem tem a responsabilidade de procurar se desenvolver espiritualmente, procurar as fontes, encontrar os melhores ensinamentos e praticá-los na sua vida, ajudar o seu próximo e fazer o auto-melhoramento de si próprio. É você quem decide fazer as coisas certas na sua vida, ou simplesmente se entregar aos apelos do mundo materialista e consumista. É você quem decide se quer ou não ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor a cada dia, um ser humano melhor, um espírito melhor. Em todos os sentidos, caso você decida ser uma pessoa melhor, se auto-aperfeiçoar, haverá uma infinidade de fontes espirituais, de fontes humanas, de livros, de vídeos, de sites, né, que poderá ajudar você nesse propósito. E assim você encontrará não somente a felicidade nesta vida, mas também evoluirá para se tornar um espírito mais perfeito e que no futuro poderá ter uma grande contribuição na contínua obra criativa de Deus. Eu vou deixar aqui para você, como prometido, uma lista extensa de canais, filmes, livros, podcasts, documentários, que vocês poderão ver e aprender espiritualidade, os quais, eu diria, são alguns dos meus pilares espirituais, das mais variadas fontes e vertentes, né? Eu não tenho preconceito com nenhum mestre espiritual de nenhuma religião, muito pelo contrário. Eu os escuto e se eu gostar do que eles estão falando, eu adquiro para mim. Se eu não gostar, eu recuso. E é assim que deve ser. Lembre-se, porém, você tem que usar a sua razão para filtrar aquilo que lhe serve e aquilo que não lhe serve. Você precisa ser esperto para evitar ser manipulado, tá certo? Você não deve ser manipulado. No fim das contas, você pode acreditar no que você quiser, tá certo? Se você não quiser acreditar em nada, aí é com você, tá certo? Mas eu, particularmente, acho muito difícil viver nesse mundo sem acreditar em nada, sem ter uma fé, sem ter uma espiritualidade, né? Sem ter um norte a seguir, né? Como diria o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né? Que é um dos canais que eu vou deixar aí para você seguir. É muito difícil você não ter um norte na sua vida. Você não tem ele chama de proa, né? Uma proa, ou seja, um ponto que você tem que seguir. Ele fala o seguinte, que na aviação tem um plano de voo. Todo voo tem o seu plano, né? Um plano de voo. E o plano de voo inclui sempre virar, né, a frente do avião para a proa. A proa é o local onde o avião deve pousar. Então, o que acontece? No meio do voo, o avião se desvia um pouco, né, vai para uma nuvem, desvia de uma tempestade, mas no final ele tem que encontrar a proa, ou seja, voltar para o seu destino. Eu diria, como disse o próprio irmão Haroldo Dutra Dias, que quando nós nascemos, é como se nós já estivéssemos nesse voo, certo? Ou seja, já nascemos voando. Agora, cadê a nossa proa, né? Onde está a nossa proa? Precisamos encontrá-la e manter a proa, ou seja, manter a nossa direção para poder chegar ao sucesso e ao desenvolvimento. Caso contrário, ficaremos perdidos, iguais aos andarilhos, né? Que não sabem para onde vai, né?
é preciso muito cuidado nesse sentido, tá certo? Não se deixar manipular e seguir um caminho com paz, com tranquilidade, tá certo? Viver bem, encontrar os melhores caminhos para viver bem. Tantas pessoas estão passando por tantas dificuldades, nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio. E o equilíbrio espiritual hoje em dia está disponível. Eu vou deixar os canais aí, assista os canais. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, certo? Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Se você gostou aqui do que eu falei, achou interessante, se inscreva no canal. Vai me ajudar muito aqui no canal, porque esse trabalho, ele dá muito trabalho para fazer. A maioria do pessoal que assiste o meu canal, ele tem medo de aparecer publicamente, aí não se inscreve, não dá like. Então, se você puder, quiser me ajudar, se inscreva no canal, dê um like, deixe um comentário, faça uma pergunta, tá certo? Isso vai ajudar muito no crescimento desse canal, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter respondido, a pergunta do nosso amigo aqui do canal. Peço desculpas pelo o tamanho do vídeo, mas era necessário a gente refletir sobre tudo isso. Entendo, o que eu falei aqui não é a verdade absoluta, é o que eu acredito. Se você concorda comigo, siga, fico feliz. Se não, procure outro caminho, mas não desista, tá certo? Continue estudando, continue se esforçando. É importante que a gente não desista, porque quando a gente desiste, aí se acaba tudo, Quando o ser humano não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem mais nada a fazer, então é porque a vida acabou, E não é isso que eu quero para você, tá bom? Então, agradeço por tudo, um forte abraço fraterno para você, Tudo de bom, um excelente final de semana, uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado e até mais.